não fazer uma abertura diferente para esse vídeo, mas eu expliquei antes que ia ter um quadro novo, né? Dia 2 e dia 17. Já fica aí anotado, todo dia 2 e dia 17 eu vou lançar um desses aqui, que é um quadro novo, certo? Você viu só pelo comecinho do título, né? Que é o CAR. Hoje, como é o primeiro, eu vou começar explicando o que é o CAR. O CAR é, obviamente, né, uma sigla que significa o que a arte revela. É basicamente um quadro que eu vou pegar alguma obra, eu vou começar fazendo com música, mas não necessariamente vai ser só sobre música, tá? E basicamente a gente vai ler esse tipo de música no sentido um pouco mais, no estilo aqui do canal, certo? Mais reflexivo. Não quero me estender muito aqui nesse começo, né? Só de gravação ele já ficou com 2 minutos. Então, vamos já começar explicando uma coisa. Quando for música, eu vou deixar sempre aqui embaixo uma letra. E talvez eu deixe o link da música também. Tirando isso, quando for outro, tipo qualquer coisa, como se fosse texto, por exemplo, ou um quadro, qualquer coisa assim, eu vou sempre deixar alguma coisa de referência pra vocês irem olhar depois. Mas também vou deixando sempre no meio dos vídeos aqui. Como é o primeiro, ficou a meu critério decidir, e eu escolhi uma música do Fábio Braza, que é neto, se eu não me engano, do Azeredo, que é um poeta bem conhecido, na verdade, no Brasil, e a música As Flores e o Louco. Pois então já quero começar, basicamente, explicando o que seria o louco nessa música especificamente. Eu relacionei o louco dessa música com Sócrates e com Zaratustra, que é do Nietzsche, né? É um personagem do Nietzsche. Então, só pra começar, eu quero definir o que seria o louco da música, né? Num sentido geral, assim, o louco, ele é basicamente uma pessoa que quer moldar a sociedade pra uma forma melhor, na crença dele, basicamente. E aí, esse louco da música, eu já vou começar a fazer os links, que é o que eu quero transmitir nesse vídeo. Ele foi linchado, assim como Sócrates e como Zaratustra. Todos esses que eu citei, eles foram impelidos a alguma coisa pela sociedade que não aceitava aqueles que queriam um mundo melhor, de algum jeito. Por exemplo, Sócrates, ele queria um mundo mais pensante, ele queria que as pessoas pensassem mais, a sociedade pensasse mais. E no fim ele morreu, porque a sociedade, que era no caso pelos seus representantes, né, os governantes, não queriam isso, não queriam que as pessoas pensassem mais. Zaratustra, ele foi empurrado também para a morte social, né? Ele foi de novo isolado, ele começou o texto sendo isolado, ele voltou a ser isolado no final, porque a sociedade não queria se superar, que é o que ele queria que a sociedade fizesse. E o louco da música, ele foi também linchado no cemitério, que é onde se passa basicamente a música, né? Que é o local em que ele transmitia a compaixão para a sociedade, basicamente porque a sociedade não queria ter essa compaixão. Eles focavam muito na ambição e em coisas mais materiais. Ou seja, todo mundo queria moldar e fundar um mundo que coubesse alguém que para eles era o auge da humanidade. Então, de novo, Sócrates, por exemplo, ele acreditava que o auge da humanidade era o ser racional, era a pessoa que pensa. E aí no fim ele quis moldar o mundo para que um dia coubesse essa pessoa que pensa, esse ser racional. E no fim ele foi morto justamente por isso. Zaratustra tem literalmente essa fala no texto dele, que é, ele falou que ele queria que o mundo coubesse um dia ao super-homem. Então basicamente ele tentou moldar o mundo para que um dia esse super-homem coubesse no mundo. E de novo ele foi isolado novamente por isso, porque a sociedade não queria que isso acontecesse. Com o louco, no caso da música, foi exatamente a mesma coisa. E aí, trocando um pouquinho a questão que a gente está interpretando aqui, no final, mais pro final, ele fala basicamente como se o poeta fosse o herdeiro do louco. Eu vou deixar o trecho aí de novo. Quando lembro desse louco, penso que o poeta é um louco também. E aí é basicamente a questão de a natureza da arte, ela é incomodativa. Ela é feita para incomodar. Ela é feita para moldar a sociedade e incomodar a sociedade pelo que não tá certo. Então, o poeta, nesse caso, ele tem uma liberdade restrita de ser assim como o louco era. Ele tem que ser meio louco no sentido de tentar moldar a sociedade. Só que frequentemente, comumente, é até o mais normal que tem, é esse artista ele ser escutado, mas as pessoas ignorarem. Então as pessoas gostam de consumir o conteúdo, mas elas não praticam o que está sendo dito. Por exemplo, hoje em dia a arte que é mais consumida é a música. Já chegou a ser quadro, já pintura no caso, né? Já chegou a ser texto também, mas hoje em dia é música. E a gente tem muito artista hoje musical, muito cantor em si, que eles tratam de assuntos sociais e de mudança social, e tem milhares ou milhões de ouvintes mensais, só que as pessoas não praticam o que ele está colocando na música. Isso basicamente revela que as pessoas, elas gostam de ouvir esse tipo de coisa e até usar como referência, como fonte das opiniões dela. Só que ela não pratica o que está sendo dito. E a pior parte disso é quando o próprio artista acaba se vendendo pelo público e pela fama, para ele manter o público e a fama dele. Ou seja, o contexto geral é esse. A sociedade, mesmo que ouça, não pratica e acaba impelindo essa pessoa para alguma coisa. Podem matar ela, como fizeram com o louco e com o Sócrates, ou podem também
isolar essa pessoa, como fizeram com Zaratustra. Acabando essa parte aqui, eu vou passar para uma parte mais textual e mais musical mesmo. Então eu vou colocando os trechos aqui, eu vou comentando algumas coisas. Primeiro, eu já vou começar pelo final. Eu vou focar na última estrofe dele. Talvez esse foi um sonho que nunca aconteceu. Talvez seja delírio meu. Esse trecho, especificamente, que é o que vocês ouviram agora, ele mostra que o próprio artista está desqualificando a história dele com uma pressuposição de que a pessoa não vai sequer acreditar na história, como se ele tivesse inventado realmente aquela história. Porque, normalmente, quando a gente entra em contato com alguém que fala sobre uma questão que é incomodativa pra gente, a gente chama isso de delirante. A gente aponta a loucura como primeira desculpa pra qualquer coisa. Aí tem esse outro trecho aí. Talvez delírio, talvez de rosas, talvez de risos. Pra mim, essa é uma parte muito importante, na verdade. Vamos lá. O lírio, ele representa luto, né? Ele representa a morte, representa a passagem, a mudança, basicamente. A rosa já representa amor, representa afeto, representa beleza e tudo mais. E aí o risos, que é o que ele fala por último, é o mais óbvio, né? Que é felicidade, leveza e tudo mais. Basicamente, o que ele tá tratando aí é que a história não garante resultado nenhum. Essa história não tem um resultado concreto no final. Pode ser que a pessoa ouça, internalize isso e realmente molde ao que ele estava apresentando na música. Pode ser que ela só não faça nada. Assim como pode ser que a pessoa, que pra mim é a maioria, ela só consome aquilo como entretenimento e ela ignora completamente a mensagem real da música. No fim da história, quem será que enlouqueceu? Depois que o louco sumiu, o mundo ficou muito mais doente e muito mais louco do que ele era. O fato de não ter ninguém apresentando aquilo concretamente para as pessoas fizeram elas serem pior do que elas eram antes, quando ele estava lá. Às vezes penso que as flores são a esperança. Basicamente porque elas continuam simbolizando as mesmas coisas e elas trazem refúgio daquilo que hoje acaba com a sociedade, que é o ego. E elas mostram, assim como ele também tratou na música, que a vida acaba e que você deveria abandonar um pouco esse ego, deixar ele de lado, para você fruir mais da vida e fruir o que é de melhor na vida. E que eu tenho um pouco desse louco. Essa parte eu não vou nem comentar. Mas quem matou ele também fui. Calma que essa parte é importante. Ele não tá falando que ele ajudou a linchar o louco, mas ele sente culpa porque ele não defendeu. Ele matou o louco porque ele se calou e ignorou tudo o que o louco disse e não defendeu ele, não do linchamento, mas do que a sociedade fez esse louco representar. Ele podia ter colocado aquela filosofia junto com aquele louco. Ele poderia trazer mais lucidez. Talvez ele, como parte da sociedade, poderia fazer as pessoas entenderem melhor do que aquele louco fazia as pessoas entenderem. Ele podia trazer mais gente para esse lado também. Mas ele preferiu manter o conforto e o pertencimento que linchar aquele louco, mesmo que socialmente, não efetivamente com a prática do linchamento, traria pra ele. Esse cara já tinha morrido antes das pessoas efetivamente matarem ele, antes de lincharem ele. Ele morreu quando ninguém sustentou o gesto dele, ninguém pagou o preço com ele. Então, hoje, voltando para hoje, mesmo que você não mate os seus loucos efetivamente na sociedade hoje, você ainda assim contribui para isso. Você contribui para isso quando você trata tudo que essa pessoa tem para falar com indiferença, igual eles tratavam antes nessa música, por exemplo, com Sócrates e com Zaratustra. A violência que fizeram com ele só vem depois que já se entende que já é meio indiferente. O que não é indiferente não incorre para violência. Quando aquela situação, aquela pessoa, aquele grupo já é indiferente para a sociedade, não vai fazer diferença tirar ele ou não. É como se essa ação já fosse socialmente aceitável. Então ele não matou o louco porque ele era uma pessoa ruim. Ele matou porque ele não foi corajoso o suficiente para estar fechado com aquele louco. E bom, esse foi basicamente o primeiro episódio. Espero que tenha dado para entender. Se você tem uma outra interpretação disso tudo, tá aqui, aberto, completamente aberto aqui embaixo para você comentar. E é isso. Muito obrigado. Meu nome é Arthur Zois, né? Esse é meu arroba em todas as redes sociais. Valeu. Falou.